da Capelania Hospitalar Espírita, da Associação Médico Espírita do Espírito Santo. E hoje temos a alegria e o prazer, meu grande amigo virtual, Américo Sucena, ele é da Associação Espírita Mãos Unidas de São Paulo, reside em São Paulo. Ele é um engenheiro que entende de produção, ele falou, mas agora ele botou o pijama, está aposentadinho. Mas trabalha beça. E eu tenho o prazer de participar com ele toda terça, depois dessa live. Uma live com o Orso Peter Carrara de Matão, sobre as obras de André Luiz. E agora nós estamos com Missionário da Luz, é isso? Os Mensageiros. Os Mensageiros, desculpa. Mas Missionário já foi. E daqui uns dias a sua esposa, Mara, vai nos dar o prazer de falar também. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de Jesus. É comum a gente, no Espiritismo, saber mais do que nas outras religiões, porque, aliás, eu admiro quem tem outra religião que não a espírita, porque eles não têm notícia nenhuma de Jesus. Depois da morte dele, ele nunca mais apareceu. E os espíritos nos contam muita coisa a respeito de Jesus. É por isso que nós vamos falar dele. E seria bom que outros companheiros de outras religiões conhecessem um pouco das teses espíritas, né? Que não são contrárias às teses evangélicas, muito pelo contrário. Mas alguns princípios eles não aceitam ainda. É uma questão de tempo. Como são leis naturais, eles vão aceitar. Essa observação, ela diz respeito ao fato de que, na realidade, não é ele. Mas é ele ou não é ele que está no leme? Então, na realidade, somos nós que estamos no leme, porque ele não pode interferir em nosso livre-arbítrio. Mas ele sabe aproveitar as qualidades que nós já temos, conhece também as nossas imperfeições, e aí ele consegue dar rumo ao seu objetivo, que é tornar a Terra um planeta melhor. Ele vem fazendo isso já há algum tempo, e é sobre isso que nós vamos falar. No Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos essa informação aqui. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Repare que são duas coisas, né? E a resposta é bem simples, né? Jesus. Nós sabemos que Jesus é um modelo que está muito acima da nossa capacidade, mas, enfim, ele é o modelo, o maior modelo que a gente possa seguir. Mas eu quero prestar atenção aqui no fato de ele ser um guia. E quem guia, ele tem que saber o que fazer para guiar, né? E é sobre isso que nós vamos falar. No livro de 1939, pela pena psicográfica de Francisco Cândido Xavier, o espírito Emmanuel, responsável pela obra do livro, junto a Chico Xavier, escreveu A Caminho da Luz. E aqui nós temos as primeiras informações a respeito de quem é Jesus. Ele começa dizendo que as nebulosas, que são esses conglomerados em turbulência, que são berços de galáxias, e as galáxias são berços de sistemas solares, né? Então, na época em que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, com a ajuda dos espíritos superiores, nós só tínhamos basicamente a nossa galáxia, né? Que é essa aí. E não é uma foto da nossa galáxia, porque ninguém saiu nessa altura para fotografar. É um desenho baseado em outras galáxias que são semelhantes, assim, espiraladas com esse formato. E dessa galáxia, em algum momento da criação, surgiu o nosso sistema solar. Sol ao centro, como uma grande fonte de energia para todos os planetas, e os planetas em volta. Por enquanto, temos 9 planetas. Tinha mais um, mas rebaixaram. Mas é possível até que haja mais algum que ainda está sendo observado por aí. O que Emmanuel vai dizer é o seguinte: ele vai dizer que nós, ou melhor, o sistema solar é regido por espíritos puros, que aqui nós vamos representar por luzes, né? Eles não têm mais corpo. É claro que, às vezes, precisam se corporificar para reencarnar, como aconteceu com Jesus. Espíritos puros, na visão espírita,
são espíritos que não sofrem mais a influência da matéria. Eles influenciam a matéria, é diferente. E, portanto, eles podem co-criar num plano maior. Nós também somos co-criadores num plano menor, diz Emmanuel em outra obra. Muito bem. Um desses espíritos puros que administra o planeta Terra é Jesus. Né? Então, ele é o administrador do planeta Terra. Assim como os outros planetas também têm aqueles que são espíritos puros e responsáveis. Ninguém fica sem um comando, sem uma direção. Tudo tem propósito, e o propósito do Criador é que nós atinjamos a perfeição. O Carl Sagan, na década de 80, ele fez uma experiência interessante. Ele resolveu concentrar num único ano terrestre. Reparem bem que o ano terrestre é a base de cálculo. Então, ele vai colocar no primeiro segundo do primeiro dia de um mês qualquer de janeiro, ele vai colocar o Big Bang, que aconteceu, segundo cálculos que não são precisos ainda, mas são aproximados, aconteceu há 14 bilhões e meio de anos. O nosso sistema solar nasceu ele no comecinho de outubro, e isso aconteceu há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos terrestres. Então, essa é a distância que nos separa do Big Bang. Quando o nosso sistema solar nasceu, o universo que nós estamos já tinha, então, 10 bilhões de anos. E o homem apareceu aqui, ou a espécie humana apareceu aqui no último minutinho, no último segundinho do 31 de dezembro de um ano qualquer, né? Há 350 mil anos. Muito bem. Então, se a gente concentrasse o Big Bang, toda a história do universo ele aconteceu aqui, nesse espaço aqui. Só que o tempo é esse que está escrito aí. 14 bilhões e meio de anos tem o nosso universo. E nós, na Terra, temos 4 bilhões e meio de anos. Então, diz Emmanuel que quando a Terra se desprende do Sol para formar o planeta, ele parece um solzinho assim, mas é só uma batata quente. Ele está resfriando aí, criando as primeiras crostas. Né? A partir do instante em que essa bola de fogo desprende do Sol e começa a orbitar, Jesus já está no comando e, portanto, trabalhando. Tudo que nós temos aqui na Terra, se você olhar para onde você está sentado, desde a infraestrutura da casa ou do prédio onde você mora, o aparelho tecnológico que você está usando para assistir essa live, seja um computador, um celular, a cadeira onde estamos sentados, tudo nasce da superfície do planeta. Olha que curiosidade, né? Nós sabemos disso, às vezes não nos damos conta de que isso acontece. O fato é que nada veio de fora, né? Nós não precisamos exportar nada. Tudo que o homem criou saiu do chão da terra. Muito bem. Então, uma das primeiras tarefas de Jesus é organizar as substâncias que vão constituir tudo. Porque a matéria básica é uma só, o fluido universal. E ele dá origem a tudo. Portanto, é um grande Lego. O Lego do Criador funciona mesmo, porque o Lego dos homens tem limitações. Né? As peças precisam de ser diferentes para poder encaixar. Mas no Lego do Criador, tudo dá origem em tudo. Inclusive, essa frase, tudo está em tudo, está em O Livro dos Espíritos, para mostrar que a matéria nasce da coagulação de um único elemento, o princípio material, né? O fluido universal. Muito bem, então Jesus já tem um trabalho de fazer os continentes, preparar os futuros continentes da Terra e fazer com que nenhum país, quando eles existirem como países, né, sejam autossuficientes para tudo. Então, não pode colocar todas as jazidas de tudo que existe e precisa num lugar só, porque senão esse país ficaria hegemônico sobre os demais. E Jesus tem essa preocupação. Ele quer que a gente faça o comércio entre as nações para aprender a fazer trocas e o que falta num país, o outro produza e vice-versa. Também temos a informação
que Jesus providenciou a confecção de todos os DNAs de todos os seres vivos. Estou falando aqui de animais e também de vegetais. São seres orgânicos com DNAs que se assemelham, é verdade, mas não são iguais, eles são diferentes. E o DNA humano também. O DNA humano foi concebido por Jesus e pelos espíritos que colaboraram com ele na formação do planeta. Então, ele faz isso desde o começo, ele está trabalhando para nós existirmos desde o princípio. Diz Emmanuel que essa pleiade de espíritos puros que administra o sistema solar se reuniram próximo à Terra em 2 ocasiões e ainda fariam uma terceira reunião que não é objeto dessa palestra. A primeira reunião foi quando a bola de fogo se desprendeu do Sol e deu origem ao planeta Terra. E Jesus assume o planeta. Então, essa pleiade de espíritos puros esteve próxima ao planeta. A segunda vez aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus, quando eles se aproximaram da Terra também. Agora, vamos amarrar, ou melhor, vamos puxar um outro fio da meada. Depois a gente vai tentar amarrá-los todos. No capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, existe um tópico que tem o título Espíritos Protetores e Familiares. Muito bem. Na pergunta 490, ele pergunta o que a gente deve entender por anjo da guarda. O anjo da guarda é um termo que não é espírita, é um termo católico. A gente deveria evitar o uso do termo católico, ou teriam sido criados já assim, sem nenhum esforço, e os espíritos dizem que não é bem desse jeito. Nessa resposta, eles respondem que o espírito protetor, e esse é o termo que nós devemos usar, ele pertence a uma ordem mais elevada e nos protege, ele tem essa função. E também há uma observação ao final dessa pergunta e da resposta, feita por 2 espíritos. Eles dizem lá o seguinte: onde estivermos, eles vão estar conosco. Em cárceres, hospitais, se estivermos sozinhos, se estivermos num lugar devasso, esses espíritos nos observam. Não estamos separados desses amigos a quem não podemos ver. Não estamos. E diz mais. Diz que, numa outra pergunta, aos que considerem impossível, ou melhor, na mesma pergunta, aos que considerem impossível que espíritos tão elevados façam isso, uma tarefa laboriosa e praticamente constante, não? Teremos que nós os influenciamos mesmo a milhões de léguas de distância. Bom, essa informação é importante aí, porque eles não precisam influenciar-nos próximos a nós, encostados a nós. É claro que há uma pleiade de espíritos que se preocupam conosco. Familiares, amigos que não estão encarnados se preocupam conosco. E se podem ajudar, eles vêm até a Terra. E também temos os nossos inimigos, os nossos desafetos, que, quando podem atrapalhar, também atrapalham. Muito bem, mas veja que os espíritos superiores, está falando de espíritos superiores, conseguem influenciar-nos a milhões de léguas. Uma légua são 5 quilômetros. Então, não estamos falando de 5 milhões de quilômetros. E eu acho que não é limitado a essa distância só, tem mais coisa. Porque eles dizem que o espaço para eles não é nada, senão, mesmo vivendo no outro mundo, eles conservam ligações conosco. Vejam só, aqui não está claro se essas ligações ou esses outros mundos é um planeta físico, visível aos nossos olhos, ou são esferas espirituais em torno dos planetas que nós sabemos que existem. Dispomos de habilidades que ainda não podeis compreender. Reparem que está escrito aqui habilidades, ó, habilidades, tá bem? Vamos guardar isso. Assinam a resposta, numa das raras ocasiões que essas respostas são assinadas, 2 espíritos que estão ligados, inclusive, ao catolicismo, à doutrina católica. O espírito de São Luís, de França, que foi rei em França, um rei muito sábio,
e Santo Agostinho. Muito bem, então vamos guardar essa informação. Eles dispõem de habilidades. Agora, vamos repetir. O espaço não é limitação para a ação dos espíritos superiores. Existem habilidades que nós não entendemos, não compreendemos. Guardem isso, habilidades que nós não entendemos. Tá? Vamos agora puxar um outro fio para a gente amarrá-los todos mais para o fim. No livro Memórias de um Suicida, que não é psicografado, foi um livro em que Ivone do Amaral Pereira, em sonambulismo lúcido, viajava com o auxílio do seu guia espiritual e com a colaboração do espírito Camilo Cândido Botelho, que não é nada mais, nada menos que Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou ao final do século XIX, porque ficou cego. Em 1926, ela recebe, ou ela registra as suas experiências fora do corpo, compondo o livro Memórias de um Suicida. Então, tem duas datas aí, 1926 e 1955. Por quê? Porque em 26, eles falavam coisas, ou ela escreveu coisas que absolutamente não estavam no nosso caderninho ainda. E só em 1950 ela envia os originais à Federação Espírita Brasileira, aliás, por orientação do espírito de Leon Denis, que deu uma ajeitada doutrinária no texto do livro. E só em 55, 5 anos depois, é que a Federação resolve publicá-lo. Nesse livro, fala-se que na colônia espiritual, na região da Europa, e particularmente em Portugal, existem, isso existe em todo o planeta, mas nessa colônia é particularmente ligada a Portugal, e que tem o título de Legião dos Servos de Maria, onde espíritos são recolhidos depois de um período difícil, logo após o suicídio, onde eles gastam aquela energia que tinham que gastar num tempo maior, e agora ficou sobrando energia no tempo menor que eles tiveram na Terra. E, portanto, ao fazerem isso, as energias se destrambelham e a mente não consegue coordenar, não consegue nem ser ajudada, a não ser quando essas energias são gastas. E, por isso, eles passam algum tempo nas regiões difíceis. Vocês estão vendo aí carruagens entrando num castelo, com ponte levadiça e tudo mais, nas regiões inferiores ali de Portugal, para receber os suicidas que gastaram toda a sua energia. Camilo Castelo Branco diz nos seus textos que os dados dos pacientes eram gravados nos discos singulares. Podia ser alguma coisa assim, né? Repare que não havia... Claro que já havia o disco de vinil, o disco de baquelite, dos 78 rotações, já existia em 1926. Mas certamente era uma coisa mais sofisticada. E por que eu digo isso? Porque eles eram uma espécie de álbuns animados, com cenas em movimento, e que, usando aparelhos magnéticos especiais, foi o jeito que ela usou para descrever o que ela viu, pode ser alguma coisa desse tipo, né? Então, esses aparelhos magnéticos conseguiam reproduzir as tais cenas em movimento e os dados pessoais dos suicidas. Muito bem. Nesse livro também há a citação de que na Torre de Vigia, que é um local onde eles comandam essa instituição, Camilo Castelo Branco diz que existem painéis enormes do teto ao chão para monitorar aquelas regiões de Portugal. Seria alguma coisa parecida com isso, né? E aí o Camilo, ou melhor, o Camilo Castelo Branco vai perguntar ao mentor o que eles fazem com isso, né? Por que eles usam esses aparelhos? Bom, ele diz que é possível localizar, por exemplo, uma colônia de bactérias, um infusório que está aí flutuando ao sabor das correntes marítimas no fundo de um oceano, por exemplo, o Pacífico. É claro que no fundo do oceano mesmo não tem nenhuma luzinha. Aqui a gente pôs um oceano com luzinha para vocês verem que ele está no oceano. Imagine que o espírito que responde ao Camilo diz que é possível localizar uma colônia de bactérias que é invisível ao olho nu,
numa fenda abissal do Oceano Pacífico. Ora, o Oceano Pacífico tem, em média, 12 quilômetros de profundidade. Imagine uma fenda nele. E no fundo da fenda tem uma colônia de bactérias. Eles conseguem detectar. Eles conseguem detectar. Mas não é só isso que eles fazem. Eles localizam qualquer pessoa, qualquer coisa. Estão usando habilidades ou equipamentos? Estão usando equipamentos, né? Estão usando equipamentos. Então, guardem essa informação, que nós vamos mudar de livro agora. Também lançado em 1955, o livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulus, que é o espírito que está acompanhando André Luiz e Hilário Silva, nos fala de um aparelho chamado psicoscópio. Que seria esse aqui. Vocês estão vendo à minha esquerda, à sua esquerda, aliás, o Aulus, que é o mentor, né? No centro está o André Luiz e à direita está o outro espírito, que agora esqueci o nome. Eu falei nele agora há pouco, esqueci. E aí, na mão do Aulus, é Hilário Silva, esse rapaz da direita, esse moço da direita. E na mão do Aulus está um psicoscópio. O que faz um psicoscópio? Vamos lá, características técnicas. Ele ausculta tanto a alma quanto a matéria. Pesa alguns gramas, funciona eletromagneticamente e tem o formato de um óculos e, mais ainda, tem um dispositivo na câmera, no óculos, que é uma câmera microfotográfica, ou seja, tira microfotografias. Vamos aguardando, porque essa informação dada em 1955 para Chico Xavier, muita gente achou que o Chico devia estar mistificando, inventando coisas que não existem. Não é que o Google tem um projeto que foi até abortado, mas já existem outras alternativas de colocar num óculos câmera para tirar foto. Inclusive o Google Glass, que estava em projeto, chega a tirar fotos por comando de voz, né? Take a picture, ele tira uma foto. É claro, você precisa depois ligar isso a um computador para baixar as fotos. Né? O que colocou aqui a nosso pedido, uma câmera microfotográfica, ou seja, para tirar microfotografias. Muito bem. Agora, tem mais características. Vamos ver as características funcionais desse aparelho. Nós já dissemos que ele ausculta a alma, mas sem maior esforço mental. Por quê? Porque para auscultar a alma precisa de grande concentração. E André Luiz e Hilário Silva não tinham esse domínio ainda para fazer observações da alma e da matéria nas reuniões mediúnicas que eles vão visitar, sem despender grande esforço mental. Por isso, iam usar o aparelho. No livro não fala, mas a gente pode supor que Aulus, por exemplo, não precisasse de um aparelho para fazer essa auscultação. Ele consegue detectar o grau de moralidade, o grau de sentimento, de educação e de caráter de qualquer pessoa, o grau de depressão, qualquer coisa, é possível. E, inclusive, o livro diz que esse aparelho estará um dia na Terra. Vai nos ajudar muito. Ainda nas características funcionais, diz que pode analisar uma pessoa ou um grupo todo. Para quê? Para ver as possibilidades do grupo. E o grupo não é só um grupo espírita, é qualquer instituição que se forme na Terra, sempre atrai, qualquer grupo encarnado que forma aqui na Terra uma empresa, por exemplo, atrai espíritos que querem colaborar com aquela empresa. E, portanto, aí, uma coisa muito importante, que é a escolha daquilo que se vai fazer. Qual é o propósito da empresa? Ajudar as pessoas a resolver problemas ou surrupiar o dinheiro delas fazendo uma má prestação de serviço? Então, tem as duas coisas. E os espíritos do bem conseguem, com um grupo recém-formado, saber se esse grupo tem possibilidades para categorizar o grupo e para planejar a obra. Num centro espírita, por exemplo, se é um grupo que está se formando, pode ser um grupo fogo de palha, que não vai aguentar 2, 3, 4 anos se unindo e realizando tarefas. Quantos grupos começam e não terminam?
Em compensação, há outros que já são centenários aqui na Terra. Portanto, esses grupos foram psicoscopados em função das radiações do grupo, eles conseguem saber se esse grupo vai ser permanente ou não. E com isso, eles planejam aquela obra. O que aquele grupo é capaz de fazer? E, em dado instante, há uma referência de que todo trabalhador é psicoscopado. Nessa hora, o Hilário Silva levanta a mão e vai escutar. E nós? E a resposta do Aulus é que nós estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores. Nós, eles, espíritos, Aulus, André, Hilário, tanto quanto pesquisamos os planos situados na retaguarda, que somos nós aqui na crosta. Portanto, sorria, todos estamos sendo observados. E por que isso? Porque tudo que fazemos, ou aqui encarnados ou desencarnados, tem propósito. E os espíritos superiores nos observam exatamente para fazer aquilo que Jesus quer, guiar os homens, dar orientação aos homens nos vários grupos que se formam, das várias atividades que precisam ser feitas aqui na Terra. Bem, agora vamos puxar um outro fiozinho agora do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicado em 1938, foi antes do A Caminho da Luz. O que diz lá? Diz que no século XV, as Américas não haviam sido descobertas ainda, e que Jesus decidiu que era preciso descobrir as Américas. Então, mandou um encarregado reencarnar em Portugal, ficou conhecido como o Infante Dom Henrique. Ele nasceu em 1394. Reparem que ele falece antes das primeiras descobertas, porque ele deixa o terreno pronto e vai embora. Então, ele funda a Escola de Sagres, ele inventa novos instrumentos de navegação, aprimora instrumentos que já existiam, por exemplo, como uma bússola, e prepara armadores, veleiros, comandantes, enfim, prepara uma série de tarefeiros para que as navegações pudessem acontecer. E, de fato, elas acontecem. Em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas. Muito bem. Então, quem está no comando? Quem que decidiu que estava na hora de transferir alguns espíritos que já tinham vivido suas experiências na Europa, na África e na Ásia, pudessem fazê-lo agora nas Américas do Norte, Central e Sul? É Jesus, ele está no comando. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma outra pontinha para a gente poder amarrar depois. Naquela classificação de planetas, existe uma comunicação, nós temos 5 tipos de planetas, não é isso? Vamos lembrar, planetas primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, depois planetas de expiação e provas, que é o nosso, agora em transição para ser mundo de regeneração, que é o 3º nível, o 4º nível são planetas felizes e, finalmente, os planetas divinos, né? Que não seriam nem planetas físicos, como nós imaginamos. Muito bem, o que diz lá numa mensagem que só divide em 2 classes os planetas? Mundos inferiores e mundos superiores. O que diz lá? Diz assim, que mundos inferiores não têm indústria nem invenções. Olha só. Olha só. E por que a gente não colocou regeneração aí? Porque nós nem entramos no período de regeneração, nós estamos chegando lá. Por quê? Porque para regenerar, a humanidade tem que ter comunicação global, tem que ter o que está acontecendo agora. Todo mundo sabe tudo, não dá para esconder nada no planeta de regeneração, não pode haver sistemas, governos totalitários, não há. E por isso essa efervescência dos movimentos sociais, aliás, previsto por Kardec no capítulo 18 de A Gênese, o último livro que ele escreveu aqui na Terra, como Allan Kardec. Muito bem, então não tinha indústria nem invenção. Os planetas primitivos de expiação e provas não têm isso. Guardem essa informação. Quando é que inicia, então, a ciência moderna?
inicia no século XVI. Depois das grandes navegações, Jesus vai cuidar agora de trazer ao homem as noções da tecnologia, começando com Galileu Galilei, que inaugura a moderna ciência. Ele faz experiências para poder desenvolver os seus trabalhos. Nasce a ciência como nós conhecemos hoje. Pesquisa, resultado, avaliação, hipóteses comprovadas, não comprovadas, reihipóteses, para que entenda-se o fenômeno que está sendo estudado. Pode ser na física, pode ser na química, pode ser na astronomia. Depois, no século XVII, as primeiras leis da mecânica vêm com Newton. Não é? No século XVIII, então, nós temos a invenção ou a descoberta do uso do vapor, da máquina a vapor. E depois, alguém que tinha feito um tear mecânico manual, juntou o tear mecânico com o vapor e nasceu a primeira indústria. Então, essa primeira indústria é o início do período de regeneração. Quando Kardec escreve o capítulo 18 de A Gênese, ele vai dizer assim, isso em 1869. Há um século, o planeta entrou no período de regeneração. Está escrito lá na Gênese de Kardec. Muito bem. No século XIX, então, aparecem vários inventores, descobridores, em qualquer área de conhecimento humano. Nós estamos vendo aí o Darwin, o Tesla, o Edison, o Maxwell, o casal Curie, Madame Curie. E não para, é um monte de gente reencarnando no século XIX. Inclusive o Einstein, não é? O Hubble, que dá nome ao satélite que percute, ou que procura galáxias no espaço que a gente já sabe que é infinito, também nasceu nesse período. Na linha do tempo, então, nós temos, por exemplo, a invenção do telégrafo. Por quê? Porque as invenções precisam seguir um roteiro lógico. Não pode haver telégrafo sem fio antes de ter inventado o telégrafo com fio. Por quê? Porque o homem vai descobrindo aos poucos que é possível fazer o telégrafo sem fio. Mas antes do telégrafo sem fio, o Graham Bell inventou o telefone com fio. Não é? E houve um espaço aí de 32 anos para isso acontecer. Até que Marconi desenvolve o radiotelégrafo, em 1899. Então, ao todo, foram 55 anos entre o telégrafo com fio e o telégrafo sem fio. E quem conhece isso? Ora, quem conhece esse mecanismo é Jesus. É ele que comanda, ele sabe, ele já fez a evolução dele em outras humanidades, em outro período. Então, ele sabe o que precisa ter ou não ter, na época certa. Não? Onde é que está escrito isso, Américo? Está escrito nesse livro aí, de 1949. Caminho, Verdade e Vida. O nome da mensagem é essa aí, Hegemonia de Jesus. Da ação de Jesus partiram todos os missionários que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa que lhes competia. Atenção, todos os missionários, todos os tarefeiros. E ele nunca manda um só, porque a pessoa pode falhar, os que reencarnam em planeta de expiação e provas estão sujeitos às suas imperfeições e, portanto, podem não conseguir a conquista que vinham aqui realizar ou a invenção que vinham descobrir aqui. Né? Aliás, é bom lembrar que nenhum dos inventores é o criador. Eles só descobrem que existe lei, que é possível usar uma lei para fazer um transformador, um motor. Eles sabem descobrir, mas a lei já existia antes. A lei é de Deus. Os homens só descobrem aquilo que Deus concebeu. Tanto que Kardec vai escrever uma frase na Viagem Espírita, de 1862. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Mas que coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa do conhecimento humano nasce na vida espiritual e depois vem para cá.
E o progresso se faz assim, né? Hoje nós estamos bem melhores do que todas as outras encarnações anteriores. Esse é o nosso melhor momento. Esse é o melhor momento da humanidade. Está confuso? Está confuso, porque isso foi previsto. Os movimentos sociais vão atingir o seu pico, exatamente para provocar as grandes transformações necessárias para nós ingressarmos no período regenerador. Jesus também decidiu que para o período regenerador seria muito importante mandar o Consolador. E, portanto, a obra de Kardec nasce na segunda metade do século XIX. E quando Kardec pergunta, e se eu falhar, o que pode acontecer? Não se preocupe, tem outros tarefeiros que vão fazer o trabalho que você não fizer. Ele recebeu essa observação de um espírito amigo numa reunião íntima. Mas como Kardec realizou o trabalho previsto, ele assina a obra. Ele assina a obra. E depois era preciso transferir o espiritismo da França para o Brasil, porque os espíritos superiores de Jesus sabiam da possibilidade de guerras mundiais na Europa. E como o espiritismo nasceu na França, e a França seria pivô da guerra também, então era preciso transferir para o Brasil, e para o Brasil Jesus também enviou uma tropa grande. Eu pus só 5 aí para não exagerar, mas tem um monte de gente trabalhando no espiritismo no Brasil desde que ele chegou aqui com Teles de Menezes. Bem, agora vamos falar de tecnologia atual, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo sabe que isso é uma gôndola de padaria. E quando você tira lá um pãozinho desses da prateleira e passa no caixa com a comanda, hoje, automaticamente, a comanda debita no software que controla isso aí a quantidade de farinha, de sal, de ovo, de queijo que foi usada para fazer aquele pão, de tal sorte que, ao final do dia, o dono da padaria sabe se precisa comprar mais queijo, se dá para esperar um pouco mais para pedir farinha, ou está acabando o sal. Ele sabe disso. Por quê? Porque senão ele não administra coisa alguma, né? Hoje em dia, não dá para não ter alguma coisa assim, porque se administrava muito mal em séculos anteriores. Mas agora não. E agora nós temos administração sofisticada para tudo, para controlar a entrada de carro e saída de carro em garagem, para controlar a bolsa de valores, para controlar uma usina hidrelétrica. O que não falta é controle. Painéis do teto ao chão, como na instituição Maria de Nazaré, para monitorar. Mas nós estamos falando aqui de equipamento, né? Nós estamos falando de equipamento aqui. Então, vamos lá. Vamos falar de microcosmo ainda. O que nós podemos falar a respeito disso? Que nós temos um mecanismo para descobrir coisas no microcosmo, na intimidade da matéria, que são os microscópios eletrônicos. E também o macrocosmo, que são os radiotelescópios e os telescópios. Esse telescópio não está pronto ainda, ele está em construção, é gigantesco, né? E vocês acham que Jesus controla tudo isso com um laptop, um notebook? Ou então ele precisa de uma grande quantidade de computadores, como uma sala dessa aqui, cheia de processador. Vamos falar do pensamento de Jesus e das suas habilidades. Habilidades. Não estamos falando de equipamento, estamos falando de habilidades. Então, vamos lá. Vamos falar de tecnologia embarcada. Essa moça é Natasha Denkina, uma russa que tem visão de raio-x. Visão de raio-x? Como assim, Américo? Ela enxerga dentro do corpo das pessoas e consegue ver, por exemplo, um órgão que está doente, que tem um tumor. Ela consegue enxergar. Ela está viva. Já foi entrevistada na TV inglesa, né? Essa outra aqui é a Verônica Seider. Essa é alemã. E ela tem visão telescópica.
Não, mas o olho dela tem uma luneta? Não. O olho dela parece que é normal, igual aos nossos olhos. Mas ela enxerga uma pessoa e reconhece uma pessoa, se ela conhecer, é claro, a 1,5 km de distância. Quem que consegue fazer isso? A Verônica consegue. E mais, ela tem visão microscópica. Ela é capaz de escrever 10 laudas A4, no verso de um selo, com caneta de chinês, mas ela consegue escrever. Por quê? Porque ela enxerga bem grande, pequenininho, dentro do que é pequenininho. Então, ela consegue escrever. E depois, naturalmente, ela vai ler o que escreveu e alguém vai conferir as 10 laudas para ver se ela escreveu, que está tudo lá. Essa aqui é a Shakuntala. Ela morreu recente, as outras duas estão vivas. Ela desencarnou em 2014. Ela é uma calculadora veloz, ela calcula mais rápido que o computador. E eu não estou falando de tabuada, não, nem de equação de segundo grau. Eu estou falando de cálculos astronômicos, com muitas casas. Depois, antes da vírgula, não importa, ela calcula rápido. E não usa calculadora. Ué, como é que pode ser um negócio desse? Agora, pergunto para vocês, se vocês tivessem que administrar o planeta Terra, como é que vocês conseguiriam sem informação? Sem informação em tempo real, seria a mesma coisa que administrar uma padaria sem computador hoje. Não dá. Agora, Jesus não precisa de equipamento, porque ele adquiriu as habilidades para fazer isso. E onde é que a gente percebe isso? Na fala dele. É uma boa pergunta, não é? Então, ele diz assim: conheço todas as minhas ovelhas. E não é pelo nome só, não, porque para ser guia da humanidade, ele precisa conhecer cada um, as reencarnações pregressas de cada um de nós, saber quais são as falhas que nós temos, quais são as facilidades que nós temos, para propor atividades e sequências da vida para que a gente se aprimore no período adequado daquela encarnação. Ele controla, ele é guia, ele sabe tudo que acontece em tempo real em todo o planeta. Ah, Américo, agora não, agora você chutou o balde. Onde é que está escrito isso? Está escrito nesse livro aqui, ó, de 1962, Que Ovelhas Somos. Pode conferir lá. Jesus guia todas as suas ovelhas. Incentiva as indiferentes. Ou seja, ele sabe quem que está indiferente. E precisa incentivar, porque ele é guia das indiferentes também. Acalma as impetuosas, porque as impetuosas também são guiadas por ele. E ele precisa acalmar. Então, ele dá um jeitinho lá de acalmar as impetuosas. Fortalece as mais fracas e apoia as mais responsáveis. E considera o valor de todas elas segundo as peculiaridades e tendências de cada um. Ou seja, ele aproveita aquilo que já temos como habilidade para ajudar a humanidade a seguir no objetivo de sermos um mundo melhor amanhã. Então, nessa confusão que está o planeta Terra, que a gente não entende nada do que está acontecendo, nós espíritas sabemos que ele está no comando. Mas não basta saber, nós vamos ter essa certeza de que ele está. Certeza. Por quê? Porque as coisas precisam acontecer e ele está no comando, mesmo com a gente atrapalhando, ele consegue. Mas nós que já estamos querendo ajudar Jesus, muito bem, nós vamos ser instrumentos dele para ajudar a humanidade a ser melhor. E aqueles que não acreditam nele, nem em Deus, não importa. Eles têm habilidades, e as habilidades são importantes para a construção do mundo melhor, ele também ajuda. E os que atrapalham, ele também ajuda os que atrapalham. Só que tem um limite. E por isso ele vai dizer no seu evangelho que brandos e pacíficos herdarão a terra. José Luiz tem uma pergunta. Tenho a honra e o orgulho de coordenar essa equipe maravilhosa que está presenciando aí. Pois não. Qual é o papel dos nossos guardiões no comando de Jesus, Sob o comando de Jesus. guia
enquanto guia e modelo da humanidade? Qual é a função deles diante de Jesus? A função deles é só relativo à minha pessoa ou eles têm uma missão diante do mestre? Então, a hierarquia de espíritos, até chegarmos no nosso nível aqui, é muito grande, né? Então, tem espíritos responsáveis por países. Nós todos sabemos que Ismael é responsável pelo Brasil, não é isso? E ele é responsável em todas as áreas, não é só na área espírita. Ele é responsável pela industrialização, pelo comércio, pela ação política. Então, é um trabalho gigantesco, que só um espírito que já fez isso em locais menores consegue fazer, e consegue fazer de maneira invisível. Como é que ele faz isso? Mandando tarefeiros aqui para o Brasil, sobre a égide de Jesus. Então, tem vários níveis. Aquele espírito que nos acompanha de perto, né, eu chamo de Uber, com todo respeito, né? Porque ele vai com você no mercado, né, volta para casa, você vai dormir legal, ele pega você, dá uma voltinha no plano espiritual, se você se preparar. No dia seguinte, ele te leva de novo para o trabalho, acompanha e tal. Né? Então, ele está mais ligado a gente nesse dia a dia. Mas tem espíritos que estão acima deles, que estão coordenando os grupos, grandes grupos. Então, imagine um espírito coordenando um quarteirão, é uma coisa. A gente mora no quarteirão que ele coordena, ok? Muito bem. Tem um espírito que coordena o bairro, e a gente mora no quarteirão que está naquele bairro. Então, tem um espírito acima daquele que coordena o quarteirão para poder administrar o bairro todo. Acima dele tem um espírito que cuida de toda a cidade. Acima dele tem aqueles que cuidam de várias cidades. Acima deles tem aqueles que cuidam do Estado. Então, é uma hierarquia enorme que nós não compreendemos. E como o WhatsApp dele não cai, não fica 7 horas sem funcionar, o WhatsApp do criador, você não paga, não precisa de senha, a senha é o nosso pensamento, e cada um pensa numa frequência diferente, o espectro de frequências é infinito, então, em todo instante há troca de comunicações entre esses espíritos. Eu vou dar um exemplo de uma coisa bem prosaica que aconteceu, que mostra a ação dos espíritos imediata. Por exemplo, uma tarefeira de um grupo vai a um orfanato, um asilo de idosas. E na hora do almoço, naquele dia, houve uma greve e muitos tarefeiros não foram trabalhar no asilo. Então, pediram aquelas pessoas que iam lá fazer serviço voluntário, pintar unhas, né? Coisas do tipo, para ajudar, pelo menos, a dar comida para uma pessoa, porque algumas comem sozinhas, outras não. E coube a essa mulher dar comida a uma mulher que era cega, surda, muda e paralítica. Muito bem. Na hora que ela pegou a primeira colher de sopa e colocou à boca da moça, da mulher, a mulher fez uma cara que a sopa não estava ruim. Na hora, a pessoa que estava dando sopa se comoveu. Meu Deus do céu, ela não fala, não escuta, não enxerga, não anda, ainda vai comer uma sopa ruim. Quando ela deu a segunda colher de sopa, a sopa estava diferente. Aquilo foi uma prece, os espíritos em alto nível sabiam daquele detalhe, e aquela prece, que é praticamente uma interjeição, não foi nem feito um pedido, ela simplesmente pensou assim, nossa, ela não tem nada, ainda vai comer uma sopa que ela não está gostando. Nós sabemos que os espíritos podem mudar molecularmente o valor das substâncias. Então, isso aconteceu. Eles mudaram lá imediatamente. A segunda colher foi diferente. Então, nesse nível de detalhe está a ação da providência divina. É nesse nível. E nós nem imaginamos que isso acontece. Stanislau tem uma pergunta. 14 ou 15 anos atrás, eu recebi, assim, no meu chakra coronário, no meu chakra cardíaco, uma luz muito intensa. Então, quando eu recebi essa luz, no caso, parecia que eu estava conhecendo ela, reconhecendo, né? E eu disse assim, faça a sua vontade. Né? E a partir daí parece que as janelas
mediúnicas aumentaram muito. Então eu consigo perceber emoções, Legal, perceber sentimentos, legal. perceber até quando a pessoa nem quer que eu chegue perto dela, entendeu? Então eu percebo esse movimento, assim, e às vezes sempre foi muito perturbador. E eu tenho me colocado em disciplinas muito intensas, como a meditação, para acalmar a mente mesmo, né? É Então, isso essa aí. capacidade mediúnica que você tem, todos nós temos em germe, nós estamos desenvolvendo essa capacidade, né? Para um dia a gente poder usar isso para o bem. Enquanto a gente não sabe usar direito para o bem, é bom não ter a capacidade. Então, você já tem coisas a fazer com essa capacidade. Usá-la adequadamente para ajudar as pessoas. Perfeito, tá tudo certo. E por isso que você pode ficar naquela fila lá na Natasha Denquina, daquelas que têm já essa capacidade incorporada. Então, se você tem, imagine Jesus. Ele sabe tudo que a gente tem, que sente, Sim. que faz, que deixa de fazer. Às vezes, o Américo, eu vejo figuras do passado, como figuras. Sim. Às vezes também eu viajo assim e Sim. vejo templos maravilhosos pelo espaço, né, como se eu estivesse fazendo uma viagem, como aquelas coisas previstas naquelas teorias de Albert Einstein, Stephen Sim. Hawking. Então, o meu nível, eu estou sendo orientado, no caso, para me trazer sempre a uma percepção corporal, para mim não entrar nessas questões, entendeu? E no começo da minha vida eu gastava muita energia com isso, no caso de ficar muito doente, sabe? E era praticamente toda semana tinha algo, no caso. Agora não. Agora ainda tem, eu tô até aqui meio quieto aqui, porque eu estou precisando repousar para recuperar o perispírito, né? Certo. No caso. Então, o que você tem que estar, é o que eu chamo de tecnologia embarcada, né? Está embarcando uma tecnologia de percepção aqui. Eles precisam, na vida espiritual, para nos enxergar aqui, o André Luiz e o Hilário Silva, de um psicoscópio, para saber o que a pessoa está pensando, o que ela está, né? Qual é a dificuldade que ela tem, quais são as habilidades que ela tem. Você já está tendo no seu organismo instalada uma faculdade que vai ser desenvolvida ao longo do tempo para ser útil às pessoas. Tem que tornar isso de utilidade para as pessoas, né? Sim. Então, isso é o que eu chamo de tecnologia embarcada. Jesus tem isso em alto grau. Ele sente tudo que a gente está vivendo, isso em torno de toda a humanidade. São quase 8 bilhões de espíritos, são 7 bilhões e 800 milhões de espíritos encarnados, e tem mais um terço do outro, 2/3 do outro lado, né? Totalizando mais ou menos 21 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. E ele ainda tem que administrar os seres inferiores à criação, os vegetais e os animais, que são seres. São princípios inteligentes, tendo experiências ou no campo vegetal ou no campo animal. Então, imagine a mente prodigiosa. Nós todos um dia seremos espíritos co-criadores, quando atingirmos o domínio completo da matéria. E aí, essas capacidades, elas se incorporam definitivamente a gente. E depois a gente passa para um período de aprimoramento. Vai cuidar de um planeta, depois cuida de 2, cuida de um grandão, cuida de um sistema solar. Prepare-se, vem muita coisa por aí. Eu achei muito interessante quando você falou que Jesus, no comando, né, ele prepara os homens para receber aquilo que está programado no plano espiritual, né? Quer dizer, vem, por exemplo, agora na humanidade, nós precisamos de passar, nós vamos receber uma nova, né, esse mundo novo de regeneração que está sendo programado, muitas coisas estão sendo programadas para nós. E a gente tinha ideia que a gente conquistava isso tudo, né, a mudança, mas a gente se prepara para acompanhar, ou seja, a evolução é feita nos dois lados, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Mais sobre isso aí. Tá bom. Se você, no capítulo 13 do livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando junto com o Orson,
e o Adilson tem assistido, nós fomos até o capítulo 2 agora, mas ela está gravada até o 13. O que tem lá? Tem Instituto de Maternidade. Para quê? Para as mães aperfeiçoarem as suas experiências como mãe. Instituto da Paternidade. Para quê? Para os pais aperfeiçoarem o Instituto da Paternidade. Instituto dos Administradores. Para quê? Para preparar administradores para a Terra, nas várias áreas do conhecimento. Isso é nosso lar. Agora, imagine um monte de colônia espalhada no planeta Terra com essa responsabilidade. Então, antes de encarnar, nessa altura do campeonato, nós precisamos planejar. Você não vai daqui até Santos, aqui, Santos está a 100 quilômetros, nem isso. Né? Dá 1 hora e pouco se não tiver trânsito de viagem. Você não faz uma viagem bate e volta em Santos sem planejamento. Ainda que a gente nem perceba o planejamento, mas você sai de carro, você dá uma conferida para ver se tem gasolina no tanque. Dá uma verificada na carteira se tem dinheiro para pagar pedágio ou se você atualizou o passe rápido sem parar, para você passar sem ter que pagar, abrir a carteira. Dá uma calibrada no pneu, põe uma muda de roupa se for passar algumas horas, se acontecer alguma coisa, se tiver que ficar lá. Isso é um planejamento mínimo. Agora, quem é um maluco que vai reencarnar, ficar 90 anos na Terra, não faz planejamento nenhum. A gente fazendo planejamento não consegue atingir o objetivo, imagine se não fizer. Então, isso é obrigatório, obrigatório. Chega um ponto que os espíritos, eles são obrigados a fazer planejamento. Vai dizer assim, mas está escrito lá no livro que 10% consegue fazer tudo que estava previsto. Ou seja, mas 50% faz metade daquilo que estava previsto. Já está bom, né? Agora, imagine sem planejamento. Então, tudo nasce na vida espiritual, depois a gente tem que trazer para cá. Então, a tecnologia nasce lá, depois a gente traz para cá. E quando traz para cá, tem mais dificuldade. Uma coisa é fazer tecnologia e descoberta no mundo espiritual, com aparelhos avançados. Outra coisa é fazer aqui com coisa que não funciona direito de vez em quando, como a tal do WhatsApp, que de vez em quando pifa com essas 7 horas sem dar notícia. E nessas horas você usa o Telegram. Isso, tem que usar o Telegram, exatamente. Mas o Facebook saiu fora, saiu um monte. Então, imagine, né, na rede do Criador não tem falha, não tem. Um espírito quer comunicar com o outro que está do outro lado do sistema solar, é instantânea a comunicação. Ele fala, preciso de tal coisa, tá bom, vai, bom. É uma coisa assim que a gente nem imagina. Hoje, quando a gente responde um monte do WhatsApp, já dá para entender mais ou menos qual é a vida de um espírito superior, que tem que tomar decisões o tempo todo. Não para um minuto. Então, aquela ideia de que Jesus morreu na cruz, foi para o céu, está esperando a gente chegar lá, não é bem isso, não. Osmar, quer fazer uma pergunta? Só queria... Pensamento de vida, né? A cartilha de lá que foi escrita para cá, né? Isso. Que está sendo falado aí, né? O Geraldo Lemos, ele disse que todos os livros que foram recebidos pelo Chico Xavier foram escritos lá, depois vieram para cá. Mas para não improvisar. Essa mediunidade que o Stanislau colocou aí, sim, é a mediunidade do futuro, principalmente no campo da medicina? Sim, acredito que sim. A mediunidade do futuro, por exemplo, hoje um médico ele precisa de um robô para fazer uma incisão lá dentro do corpo, né? Um dia ele não vai precisar, ele vai enxergar dentro, como a Natasha. A Natasha enxerga com raio-x, então ela consegue fazer uma cirurgia sem usar aparelho. E aumentado, né? Ela vê o órgão aumentado, né? Então ela consegue fazer essa cirurgia. Isso é o futuro da medicina, mas nós ainda tem chão para chegar lá, mas seguramente vem muita coisa boa por aí, né? América, eu queria arriscar uma pergunta. Você acha que vai demorar ainda a regeneração ou já estamos na regeneração? Olha, eu sigo o que o Chico falou lá no Pinga Fogo, em 1971. Em julho e dezembro, ele foi entrevistado no Pinga Fogo. E fizeram uma senhora, por telefone, fez uma pergunta para ele. Quando é que a gente entraria no período de regeneração? E ele disse, em 2057. Falta 36 anos. Eu não chego lá.
Tem gente que chega. Nem eu. E o Certo. Kardec, ele fecha isso, que o Kardec fala, quando ele escreve a Gênese, em 1869, que o planeta já tinha entrado no período de regeneração. Então, dá para contar isso aí, dá 300 anos. E por que precisa 300 anos? Porque tem que começar a indústria primeiro, depois aperfeiçoamento da tecnologia, né, para chegar no nível de hoje, para que todo mundo tenha notícia a respeito de tudo. Tudo. Porque o planeta regenerado, ele vai exigir uma coisa: brandos e pacíficos, e que nós nos entendamos. Então, é a última chance, ou nós nos entendemos entre países, às vezes no lar, né? Se a gente não consegue administrar meia dúzia de 3 ou 4 pessoas com harmonia em casa, como é que pode exigir do planeta que ele seja harmônico? Nós temos que resolver o problema em casa, com 3, 4, né? Não com 7 bilhões, 800 bilhões encarnados. Américo, os Espíritos falam que no momento muitos de nós, ou a maioria, vive distraído e anestesiado. Ainda Mas nós estamos tomando tranco aí para ver se acordamos, você viu? A pandemia já deu uma chacoalhada. Então, as pandemias vêm para despertar, não é isso? E vem mais coisa por aí. Está escrito lá, capítulo 18, Gênese de Kardec, está escrito lá. Deixa eu dar uma palhinha aqui para o Vanir Cássia. Ô, Vanir, no livro A Gênese, tem a seguinte informação: um espírito superior concebe uma música e comunica a matéria que o envolve, a música, e ela toca. E ele como instrumentaliza uma orquestra. Tem uma frase do Kardec, aliás, não é nem do Kardec, do espírito que fala sobre música, que fala isso, que quando o espírito mentaliza uma música, ela já sai tocando, né? Não precisa de equipamento nenhum. A natureza está pronta para fazer isso. Eu não sei como é que é, mas está escrito isso lá. Nós chegamos a conversar sobre isso, Américo, lá no início, quando eu estive lá com vocês no Mãos Unidas. Legal. Porque você havia perguntado dos arranjos, né? Isso. E eu disse para você que eu construía tudo, sem ter estudado música. Na Terra, porque você desde já faz pequeno a coisa vem. Então, quando eu imagino uma canção que eu estou criando, ela já vem para mim, eu já imagino como um todo. Eu já imagino como que eu vou fazer, qual é a nuance do contrabaixo, o ritmo da bateria, quando eu vou colocar a orquestração, como eu quero os violinos de frente, os cellos, os contraltos, tudo para poder construir na prática, está todinho na mente, a música inteira. E você tem sintetizador, né? Para não precisar de orquestra. Sim, exatamente. Eu faço o que é sopro, violinos, tudo eu tiro do sintetizador, né? Mas eu tiro não como acorde cheio, né? Eu tiro violino por violino. Nota por nota. Entendeu? Eu solo, eu vou colocar, por exemplo, meia dúzia de violinos, eu faço meia dúzia de violinos separadamente. Separado. Entendeu? Eu não faço acorde. Para que um entre em terça, de repente, para ficar aquela harmonia gostosa. Isso. Então dá um trabalho danado, mas é assim que eu construo toda a harmonia do trabalho. E isso é natural, eu fui captando isso naturalmente, por simples observação de orquestras, de bandas, né? E assim eu construo a coisa hoje na mente para depois colocar em prática. E ela vem como um todo. Eu separo na mente o que é cada um. Eu ouço, por exemplo, uma orquestra, aí em São Paulo era mais fácil, né? A gente ia no municipal, assistir e tal. Eu separava, o som não me vem no todo. Eu consigo filtrar e me fixar o que aquele sopro está fazendo, o que aquele outro violino está fazendo, e isso é automático. É uma Você tem ouvido absoluto? Olha, Você tem ouvido absoluto? Já me perguntaram isso. O ouvido absoluto é aquele que identifica uma nota, né, no ar. Eu não tenho tanta facilidade para isso, mas eu identifico os instrumentos todos separadamente. É uma coisa Está a caminho do muito ouvido engraçada.
quando eu entro no carro, é como se eu pegasse o sistema do carro todo. Igual o Vani estava falando aí, né? Falando aí. Pego o sistema do carro, por exemplo, quando eu fiz matemática, eu peguei o sistema lá da faculdade, né, aquilo rodava em mim. Quando eu entrava na casa espírita, o sistema, a espiritualidade que estava ali, então era isso que ocorria. Mas eu sofri muito com isso, né? Porque as ideias simplesmente vinham e os colaboradores, eles vêm. Eles vêm. E no mundo das ideias não existe provas, né? Eles vêm... Não tem como, né? Eles querem ensinar, né? Verdade, verdade. É mais ou menos isso, sabe? Ou seja, a tecnologia está se instalando na mente do espírito. Né? Legal. Então, acho que a gente podia encerrar dizendo o seguinte, não basta eu saber que Jesus está no leme, porque é comum a gente ouvir isso das pessoas. Ah, Jesus está no leme, ele cuida de tudo. Não é bem assim, porque nós é que fazemos o leme, né? Nós é que damos direção à nossa vida, e a nossa vida e os outros dão a direção do planeta. Agora, nós somos forçados, por certas circunstâncias, a fazer o que precisa. Por exemplo, a pandemia é um exemplo geral. Todo mundo teve que se preocupar com coisa que não se preocupava. Com instrução de criança, né? Com desenvolvimento acelerado da medicina, que descobriu em 6, 7 meses uma vacina, coisa que acontecia só com 1 ano e pouco. Né? Então, as circunstâncias da vida estão forçando a acelerar o progresso. Porque nós precisamos estar no nível tal para ingressar no período de regeneração, onde todo mundo sabe tudo, pode obter toda a informação, e isso é que dá certeza de que realmente Jesus está no leme. Não é uma coisa até, Jesus está no leme, ele se vira. Não, não, não. Nós é que temos que fazer o nosso melhor, onde nós estivermos. Na casa espírita, no trabalho profissional, dentro de casa, com a família, no grupo de amigos, no clube, nós temos que fazer o nosso melhor, usando as nossas habilidades. Aquilo que a gente já faz adequadamente, a gente deve fazer. Cada um faz o melhor a seu modo, a Terra estará melhor em breve. Agradecemos em nome da Capelania Espírita, da Associação Médica do Espírito Santo. Vamos colocar um coraçãozinho para o Vanir e para o Américo. Gratidão, gente. Gratidão mesmo pela alegria renovada de estarmos juntos. Américo, alegria imensa revê-lo bem, tá? E muito grato pelo esse conteúdo preciosíssimo. Muito bom revê-lo, querido. Obrigado Valeu. a todos e a você também, Vanir. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Tchau a todos. Américo? Diga. Aí que eu fui entender por que Maria pediu para Eurípides Bassanufo ensinar astronomia, né, Zé? Uma das coisas que ele pedia, ensinar astronomia. Tem sentido aí, né? A primeira ciência. Muito bom. É isso aí. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Vani, um abraço. Obrigado. Vani, você já é nosso Vani, viu? Você já é nosso Vani também. Ô, meu querido. Alegria, só alegria. Pode contar comigo. Beijo a todos. Ele já se ofereceu, 9 de novembro ele volta. Isso. É nosso Vani, então, né? Deus. Patrimônio capixaba. Sem dúvida. Obrigada, Américo. Tchau, pessoal. Obrigado, Carol. Um abraço a todos. Américo, abraço a Mari. Darei. Florinha, boa noite. Marciane. Boa noite, Carol. Tchau, Carol. Obrigado. Hein? Marciane.